Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, onde todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus direto ao teu coração. E hoje nós vamos dar sequência à nossa série Batalhas Invisíveis, onde estamos falando sobre como entender, nos posicionar, como realmente vencer batalhas invisíveis, batalhas espirituais que acontecem, que no início a gente não percebe, mas quando Deus nos dá discernimento, a gente consegue passar por elas e acabar com toda a consequência negativa e consequência romper alguns níveis na nossa vida, tanto espiritual quanto em outras áreas. Amém? Vamos falar hoje sobre um tema muito importante, que é qual o posicionamento que a gente deve assumir diante disso, né? Nós começamos falando sobre, primeiro, abrir os nossos olhos para que Deus nos dê discernimento de estarmos no meio dessas batalhas. Depois entendemos como que funciona a postura do nosso inimigo, né? Que é o diabo, que está sempre querendo rugir como um leão ao nosso derredor, mas que a Bíblia nos garante que ele não pode nos tragar se nós estivermos posicionados. Mas como nos posicionamos? Vamos ler uma história para a gente entender melhor sobre isso. Abra sua Bíblia se você conseguir, em Daniel, capítulo 10, versículo 11. Vamos lá. Não esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já clique aí no sininho, se inscreve aí para você não perder os novos vídeos, hein? Vamos lá. Daniel 10, 11 fala o seguinte: E disse-me ele, ó Daniel, um homem grandemente amado, entende as palavras que eu te falo e põe-te em pé, pois para ti sou agora enviado. E quando ele falou-me esta palavra, levantei-me tremendo. Então disse-me ele, não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que tu dispuseste o teu coração para entender e para humilhar-te perante o teu Deus, tuas palavras foram ouvidas. E eu venho por tuas palavras. Porém, o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias. Porém, eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio ajudar-me, e eu permaneci lá com os reis da Pérsia. Agora eu venho a ti para fazer-te entender o que cairá sobre o teu povo nos últimos dias, pois ainda a visão é para muitos dias. Então, até aqui tá bom por hora, depois esse diálogo do anjo com Daniel ainda continua, mas aqui eu quero destacar um ponto importante, que é o anjo deixando claro para Daniel que diante do posicionamento que ele estava assumindo naquele momento, ele já tinha ouvido as palavras de Daniel, ele já estava trabalhando a favor de Daniel, mas algumas coisas estavam impedindo de realizar o trabalho dele, que era o príncipe da Pérsia. Ou seja, existia uma batalha do príncipe da Pérsia com esse anjo que aparece para Daniel e depois também com o anjo Miguel, que luta contra esse príncipe da Pérsia. Mas a palavra nos garante que essa batalha foi vencida e que essa batalha é vencida por Deus todas as vezes que nós nos posicionamos como Daniel nos posicionou. Mas o que Daniel fez aqui então? Aqui Daniel estava no final de um jejum. Ou seja, Daniel estava há 21 dias jejuando. Ele estava se posicionando em oração e em jejum para que aquela batalha fosse vencida. Na realidade, ele estava se posicionando para ouvir a Deus, para pedir direção de Deus, para que ele entendesse o caminho que Deus tinha para ele. E no meio daquilo, Deus apareceu para ele através desses anjos e esse anjo começou a dar muitas direções para Daniel. Depois a gente vê várias profecias que Daniel recebe e nos revela através do seu livro. Mas o grande ponto que eu quero enfatizar aqui hoje nesse vídeo, como a gente está falando de batalhas invisíveis, é como nos posicionarmos, como Daniel se posicionou, através de jejum e de oração. Mateus 17, 21 diz que existem algumas castas de demônios que só são expulsas através de oração e de jejum. Então existem algumas batalhas, existem algumas resistências espirituais, existem algumas situações na nossa vida que nós só conseguiremos vencer diante de oração e jejum. Ou seja, com um posicionamento de fé. É que você realmente se entrega para Deus, é que você entrega essa situação, que você se deleita no Senhor. E ali, não apenas os desejos do teu coração são satisfeitos, como diz Salmos 37, 5, mas também ali as batalhas, as resistências contra ti são vencidas. Porque, no final das contas, por que o príncipe da Pérsia queria parar Daniel aqui? Pô, óbvio, Daniel era um homem de Deus, posicionado numa terra estranha, que era a Babilônia, só que ele era um homem posicionado, ele era um homem que ele não cedia às tentações que o mundo oferecia para ele, as carnes que na época ele não podia comer, as coisas que ele não podia fazer. Ele era um homem posicionado em Deus, ele queria ouvir de Deus e viver o melhor de Deus.
todo homem posicionado no mundo espiritual sempre vai gerar resistências espirituais e batalhas invisíveis. Só que quando você está posicionado, essas batalhas são vencidas, porque o teu posicionamento diz mais sobre o resultado da tua batalha, muitas vezes, do que propriamente o poder do teu inimigo. Porque o poder do nosso inimigo ele já foi vencido na cruz do Calvário. Jesus venceu essa luta já por nós, só que isso ainda exige de nós um posicionamento para que nós consigamos romper essas barreiras. Amém? E é por isso que quando nós nos posicionamos, nós entendemos que, primeiro, Jesus venceu a guerra por nós lá na cruz do Calvário. Segundo, hoje nós nos revestimos da armadura de Deus, que nós já falamos no primeiro vídeo de Efésios 6, e a partir dessa armadura não tem como o diabo se manter de pé diante de nós. Afinal, Jesus nos garantiu, nós falamos isso na última série, que ele nos daria poder e autoridade para realizarmos obras ainda maiores do que a dele. Olha que poderoso é isso. Então, se nós temos o poder para realizar obras maiores do que a de Jesus, e Jesus expulsou o demônio por onde ele passava, que dirá nós hoje? Só que nós precisamos estar posicionados, ou seja, no final das contas, aonde você entra, as trevas precisam ir embora, porque você é luz, você é sal. E a partir do momento que você entra numa situação, que você entra num negócio, que você entra num local, geograficamente falando, as trevas precisam bater em retirada. E quando isso acontece, essas batalhas invisíveis, muitas vezes, elas acabam por um momento, mas depois voltam. Então, tudo é uma questão de posicionamento, oração e jejum. É através da oração e do jejum que você vai, primeiro, tendo discernimento, abrindo os olhos, que foi o primeiro ponto que a gente falou no primeiro vídeo dessa série, depois de você abrir os olhos. Então é por isso que você começa a perceber que existem batalhas que surgem e você muitas vezes não entende o porquê. Situações da tua vida que você, pô, caramba, mas aquilo estava tudo certo para acontecer e não aconteceu, parece que tem alguma coisa contrária àquilo acontecendo. Muitas vezes, céus fechados são sinais também de desobediência e são sinais de que existiu ali algum tipo de situação que ou você mesmo deixou ou que, cara, entrou na tua vida de uma maneira espiritual que você não soube discernir, não soube parar aquela situação. Mas, a partir do momento que você teve esse discernimento e Deus abriu os teus olhos, o que você tem que fazer? O que nós temos que fazer? Nos posicionarmos em oração, em jejum, diante dessa situação, para que a partir dessa situação Deus abra os teus olhos, te mostre o posicionamento que Ele exige de você e de nós, e a partir disso, essa batalha seja vencida na tua vida. Porque no mundo espiritual ela já foi vencida, ela só está esperando um posicionamento teu. É como uma herança, né? Deus fala muito sobre isso, que nós temos uma herança. Gálatas 4:1 fala que nós temos uma herança de um pai que, cara, tem todas as riquezas do reino, né? Então, não só dos céus, mas também da terra, só que nós precisamos amadurecer. Então, enquanto o filho não é maduro, ele não está pronto para usufruir de toda a herança que ele tem do pai. Então, uma criança, por exemplo, de 2 anos, não está pronta para dirigir o carro do pai. O carro é dela, de certa forma é dela, é da família dela. Algum momento vai estar no nome dela ali, só que ela não pode ainda dirigir. Por quê? Porque ela não tem maturidade ainda para aquilo. Uma empresa, por exemplo, às vezes o pai tem uma empresa, o filho tem 20 anos. Ele, de certa forma, já é dono da empresa, ele é filho, só que ele às vezes não tem maturidade profissional para exercer para liderar aquela empresa. Então, é a mesma coisa que acontece na nossa vida. Esse tipo de batalha ele já foi vencida por Jesus na cruz do Calvário. É uma herança nossa. Nós já somos vencedores nessa batalha. Mas isso exige de nós maturidade espiritual para nos posicionarmos e a partir desse posicionamento, aí sim, nós conseguimos viver as consequências dessa vitória. Porque aí sim nós acessamos as consequências dessa vitória. E quais são essas consequências? Isso a gente vai falar no próximo vídeo. Mas vamos orar para a gente finalizar. Espero que você tenha entendido essa palavra. Espero que você tenha entendido o poder do teu posicionamento em oração e jejum. E vamos finalizar. Feche seus olhos se você puder. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Ebenezer. Paizinho, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Muito obrigado, Pai, porque nós entendemos, Pai, que com oração e jejum é que nós nos posicionamos contra batalhas que nós não estamos enxergando. É assim que nós temos discernimento, é assim que nós vencemos e acessamos a vitória, Pai, que já foi declarada sobre nós na cruz do Calvário, Pai. Quando o teu sacrifício vivo, do teu cordeiro perfeito, imaculado,
pagou o preço por nós. Nós declaramos o sangue de Jesus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios, no ministério, em tudo aquilo que o Senhor nos confiou, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, acaba, Pai, com essas batalhas e nos dê discernimento, Pai, para as próximas que ainda surgirão. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Até semana que vem.